Bom, pessoal, dando prosseguimento à nossa jornada, nós estamos hoje aqui felicíssimas, eu digo eu e a minha querida fisioterapeuta pélvica, Maiara Macedo. Deixa eu ler aqui. Ela é mestra em fisioterapia pélvica pela UFPE, é pós-graduada em uroginecologia e obstetrícia, há mais de 8 anos que ela trabalha nesse setor e atua também na docência, o que é muito importante, atende pelo SUS, o que é maravilhoso, e tem um consultório particular. Então, apresentar a vocês Maiara Macedo. Olá, Maiara. Oi, tudo bom, Darlão? Tudo bem? E aí, quais são as novidades, as curiosidades, o que a gente vai poder Isso. introduzir hoje, né, de Uhum, informação, uhum. que é de, acho que é muito importante que a gente passe as informações, que a gente promova a saúde, né? Isso, Antes da exatamente. prevenção, que a gente promova a saúde, porque a promoção à saúde faz parte é o primeiro pilar, né, da nossa saúde, é a promoção, prevenção, né, tratamento e o pós-tratamento a gente segue acompanhando. Então, acho que é de extrema importância quando a gente faz algo para propagar informações, né, Uhum. corretas e que a gente possa chegar um pouquinho na vida das pessoas, melhorando essa condição, trazendo Sim, informações de que muitas coisas existem, são importantes e faz parte da nossa saúde, né? sem dúvida. Eu tenho algumas perguntas aqui que são assim bem direcionadas para a fisioterapia pélvica mesmo. Inclusive, se você puder explicar o que é fisioterapia pélvica, porque algumas pessoas têm dúvida e outras pessoas têm um desconhecimento que existe essa área de trabalho específico. Então, daria para você dizer o que é a fisioterapia pélvica, a quem ela beneficia, tá certo? Quando deve ser começado o tratamento ou a prevenção, se atende a homens, mulheres, é direcionado para quem. Então, assim, essa noção geral de fisioterapia pélvica, eu penso que é extremamente importante e esclarecedor, porque até as minhas pacientes mesmo em consultório, quando eu recomendo e quando eu informo para elas, elas não têm noção. Nossa, e tem fisioterapeuta pélvica? Como é isso? Então, acho que é super importante, já que nós estamos fazendo uma jornada que vai ser aberta ao público e vai ser para homem, mulher, casal, quer dizer, todas as pessoas que tiverem interesse na saúde e nessa saúde mais gineco, nessa saúde pélvica em si, e da questão do relacionamento sexual, tudo isso. Então, assim, como você entra nessa situação toda da saúde com a fisioterapia, tá certo? Joia, vamos lá, tentar explanar de uma forma mais simples e objetiva, Aham, que a gente consiga chegar à compreensão de todo o público. A fisioterapia pélvica, ela existe e ela atua, tá, na saúde do homem, na saúde da mulher e na saúde pediátrica também, tá? A gente uhum, atende adultos, mulheres, homens e mulheres e crianças também, tá? Existem as suas especificações. A fisioterapia pélvica, ela atua na saúde geral do homem e da mulher. A gente fala em pelve, mas a gente tem a mama, a gente tem a nossa pelve. Quando a gente passa por o período gestacional, o homem também faz parte desse período gestacional, uhum, tem que fazer parte, né? Então a fisioterapia pélvica ela vem para atuar no autoconhecimento primariamente, né? Informar as pessoas como elas devem se conhecer, uhum. como é importante o autoconhecimento, como é importante se olhar com respeito, sempre, com, com respeito, educação e com carinho por si próprio, Uhum. né?
E aí a gente quebra um bocado de tabu que Uhum. tem por aí, que muita gente nem se olha, né? Nem não se enxerga. Então a fisioterapia pélvica começa com autoconhecimento. Porque a fisioterapia pélvica, ela vem para fortalecer essa musculatura do assoalho pélvico, ela vem para coordenar essa musculatura, ela vem para melhorar as algias, que são as dores, ela vem para trabalhar as incontinências fecais, ela atua nas disfunções do assoalho pélvico, seja disfunções proctológicas, no retal, ela atua na fisioterapia nas suas disfunções de incontinências urinárias, seja ela de urgência, de esforço, de incontinência. Ela vem atuando nos prolapsos, que são aquelas descidas dos Uhum. órgãos vaginais, acontecem muito em mulheres, tá? E com a descida do útero e da bexiga. A fisioterapia pélvica ela vem atuante também nessa área. Ela atua na questão das bexigas neurogênicas, nas hiperatividade dessa bexiga, Uhum. né, vesical, na noctúria, que é quando o paciente perde urina durante a noite, paciente que tem enurese noturna, noctúria, que levanta muitas vezes durante a noite para urinar, perde qualidade de vida, Uhum. né? Porque quando a gente não tem um sono reparador, restaurador, Uhum. a gente não vive bem, né? E impacta muito nisso. Então a gente também atua nessa área para melhorar essa qualidade de vida, inclusive na qualidade do sono, quando eu melhoro essa questão de redução e quando eu elimino essa questão do paciente estar levantando à noite Uhum. para urinar ou quando tem perdas urinárias, claro. Cada um são casos específicos e tem suas indicações, e a gente trabalha com prática baseada em evidência. O que é isso? A gente trabalha com aquilo que a gente pode ter comprovação científica da sua eficácia. Então, a gente trabalha, mas sempre com o objetivo de melhorar a qualidade de vida do paciente, buscando E você está colocando essas coisas e eu estou pensando paralelamente, assim, a questão desse nível de consciência que a pessoa precisa ter. Porque quando a gente fala de pelve, parece que nós estamos falando de uma região muito localizada, sim, né? E que ela nem faz parte desse todo, e que ela sim, nem faz parte dessa consciência, para ter uma consciência corporal, corporal e para poder ter talvez um resultado mais adequado, mais eficaz do tratamento, do acompanhamento, a pessoa precisaria ter essa consciência de como funciona a pelve, como sim, é, vamos dizer, o modelo de cada um, como é que a pessoa lida com essa questão sem aqueles protocolos, sem aqueles tabus, né, de poder vir até uma fisioterapeuta pélvica sem constrangimento, de achar que vai entrar, claro, numa área sensível, numa área muito íntima da pessoa, mas que, assim, se a pessoa tiver uma disponibilidade anterior até, para entender que essa área é muito importante e faz parte de um conjunto de saúde, como você colocou, eu acredito que o tratamento ele teria um resultado mais eficaz. É sim, isso? isso. A gente, porque a gente, a sociedade, ela parece que foi voltada para uma educação em saúde em que a gente tem o tronco, aí Uhum. pula a parte pélvica e Isso. as pernas depois, né? Isso, eu digo Membros entre inferiores. joelho e cintura, a gente Exata. anula, É, entre aspas, eu estou falando num sentido assim até jocoso. Esquece aquela parte. Mas eu isso. vou para a academia, tá certo? Mas eu faço o movimento que o meu personal explica. Só que as pessoas não sabem que não é só isso e de que forma precisa fazer. Não é Sim. aquela contração e relaxamento, contração Isso. e relaxamento. Parece que o tratamento pélvico se Limita, limita isso. a essa situação, né? Eu queria que você desse Isso. uma visão disso aí. Então, quando a gente trabalha, a gente tem uma estrutura pélvica que envolve ossos, ligamentos, Hum. que tem tendão, Uhum. musculatura, que a gente tem inervação, vascularização com toda a região do corpo. A nossa pelve ela está ligada na nossa coluna, que está Isso, ligada nos nossos membros inferiores, não isso. é? Então a Aham. gente não pode trabalhar
sem pensar na pelve, sem pensar em todas as nossas estruturas. A Uhum, nossa pelve é a nossa caixinha de ouro, ela guarda ali nosso sistema digestivo, ela guarda uhum. nosso sistema reprodutor, excretor, está tudo E ali dentro, urinário, urinário, tudo né? dentro É. da nossa pelve, que estão todas em conexão com o corpo, com o todo. Uhum, Então, a gente tem que pensar na mulher como um todo. Então, quando a gente fala na atuação da fisioterapia pélvica, na saúde da mulher e na saúde do homem, a gente envolve inclusive as mamas, uhum, mulheres pós-mastectomizadas, né, que têm algumas limitações de membro, edema, cicatrização, como ela se enxerga, a percepção. Eu, como é que o meu marido vai me enxergar a partir disso? uhum, Então, por isso que eu toco muito na tecla do autoconhecimento, porque uhum, quando a gente se conhece, quando a gente sabe como funciona a nossa pelve, que a gente sabe que não é só contrair e relaxar, existem aham, outras funções extremamente importantes que faz parte do contrair e relaxar também. E aí, quando a gente tem um autoconhecimento, quando a gente se enxerga, até quando a gente passa por quê? Por mais que a gente previna, quando a gente tem um autoconhecimento, eu consigo identificar as possíveis alterações e busco mais precocemente uma ajuda, uhum, uhum. né? Seja do fisioterapeuta, e falando agora no câncer, que passamos do outubro rosa, estamos agora no novembro azul, então a gente pensando no câncer em si, a gente tem um diagnóstico mais precoce, porque se eu me conheço, se eu me enxergo, opa, a pele da minha mama não é assim. O meu bico do peito, ele não é assim. Isso. Eu não estou notando agora. Agora, se você não se enxerga, se você não tem um autocuidado, se você não olha para si, como você vai enxergar suas possíveis alterações? Exatamente. E a pelve fica numa Isso, região onde as pessoas olham pouco, né? isso, Normalmente a pessoa vai para o espelho, ela olha o tronco, o rosto, isso. etc. Dificilmente, ou raramente, a gente poderia dizer, ela se preocupa de olhar a pelve. Até por conta dos próprios tabus, dos próprios mitos. Talvez para a mulher seja até mais difícil, embora ela tenha muito mais componentes pélvicos, Sim, né, do que o homem, muito mais orifícios, inclusive, do que sim. o próprio homem na pelve. Então, assim, esse entendimento, eu penso que é super necessário para que a pessoa perceba, inclusive, assim, de que forma eu estou urinando, qual é a minha Isso. quantidade de urina. Eu sempre dou as orientações também, porque como eu trabalho com a área de sexualidade, então, assim, isso é extremamente importante que a gente vai esclarecendo para as pessoas. E se você pudesse falar alguma coisa sobre a questão do homem, né, que o homem tem um preconceito em relação à ereção, à ejaculação. Então, como fica isso se tem uma orientação de exercício pélvico que venha fazer a manutenção ou a melhora, ou até homem que já fez cirurgia de próstata, etc. Então, assim, como fica isso na seção do homem? Né? Com relação ao homem especificamente, tá? A gente tem não só após a prostatectomia ou pós o câncer de próstata, antes disso, a gente tem outras coisas que são Uhum, importantes uhum. observar. Principalmente quando falam que é normal um idoso perder urina. Usar fraldas. É normal usar fraldas? Não, não é, tá? É comum, porque Uhum, falta às uhum, vezes educação em saúde, uhum, conhecimento, o autoconhecimento e o que é normal e o que não é normal. Então, o homem não é normal perder urina, escapes urinários. Não é normal ter o que a gente chama de soiling, que muita gente chama de freada na cueca, né? Tem gente que uhum, chama assim, mas o nome é soiling, que quando suja, que tem aquele sujidade na cueca, quando a gente fala das questões proctológicas e uhum, anorretais, uhum. né? E a gente não está falando só da questão peniana, o Sim, assoalho pélvico sim, é um claro. todo, né? Uhum, Então, o homem, ele precisa buscar suas prevenções. O assoalho pélvico é um conjunto de estruturas, como a gente já falou, que faz parte de um corpo, de uma biomecânica, de um corpo um todo que precisa ser trabalhado. Então, essa musculatura, ela precisa ser preparada para o envelhecer, uhum. para a melhor idade, como queiram chamar, boa idade ou a melhor idade da experiência. Uma vida mais qualitativa, né? Com menos Isso, dificuldade, porque a possibilidade. Eu tenho uma escuta de homem, né, no consultório, que é muito assim: eu vou ao meu clínico ou eu vou ao meu cardio, tá isso, certo? Raramente vai no uro,
porque assim tem um certo receio do exame, né? O exame para próstata, etc. Principalmente a questão do toque. Se for só para fazer exame de laboratório, está tudo certo. É, Mas assim, se for para fazer um exame físico, aí eles já adiam aquela situação, né? De ir. E assim, acho que não, isso é coisa de mulher, porque assim, de repente, com o advento dos medicamentos masculinos, né, que favorecem o processo eretivo ou de manutenção, eles, quando podem, quando não está contraindicado, geralmente usam essa medicação e não se preocupam em fazer um trabalho onde eles poderiam até nem usar esse medicamento sim, e ter um resultado satisfatório no padrão, quando eu digo sempre, de cada idade, sim, certo? claro. Porque você não pode imaginar que a pessoa com 70, 60, 80 anos, aí vai ter relação sexual? Vai, no modelo da sua idade, na possibilidade que você tem. Mas assim, se você não cuida das estruturas como um todo, e você não tem essa consciência de que precisa tratar de uma região extremamente importante, porque o homem também tem intestino, o homem também tem bexiga, né? Então Isso. ele também precisa cuidar dessa área, né? Então eu É, sinto muito isso também, e sabe? assim, é uma excelente oportunidade poder dizer isso, né? Porque o homem ele precisa desse cuidado. O homem tem Uhum, atividade sexual, um homem não quer chegar a ter uma parceira e sair de casa, tomar banho, se organizar, colocar e usar um protetor, chegar na parceira, tá com medo de ter um odor de urina, né? uhum, A uhum, gente não, a gente pode evitar isso, a gente pode tentar buscar, e a fisioterapia pélvica ela tá aqui para isso, uhum, para te mostrar como é que funciona as tuas estruturas, como é que elas devem funcionar bem, trabalhar para isso, uhum, você promover o autoconhecimento, você ter uma vida sexual saudável seja dentro dos seus padrões saudáveis de idade, dentro das suas limitações, de uma possível limitação, passei por um processo cirúrgico, passei por um câncer, passei por um processo de depressão, e aí quando você passa até por essas questões, porque o indivíduo ele é biopsicossocial, uhum, né? Então, quando ele passa muitas vezes por um período de depressão também, ele perde percepção de tudo, inclusive do seu corpo, né? E aí aparecem várias alterações. Então, o homem tem que buscar esse cuidado e a gente buscar ter uma saúde pélvica normal, uma saúde pélvica de qualidade que a gente consiga. E aí a gente traz a fisioterapia para isso, né? Para melhorar essas funções, essas coordenações desse assoalho pélvico, evitar que possíveis incontinências uhum. futuras, melhorar essa vascularização, para que eu tenha uma atividade sexual melhor, né? Que a gente atua nas disfunções sexuais masculinas, tá? E aí a gente muitas vezes chega para a gente só após a prostatectomia, Hum, após as alterações, a qualidade de vida vai caindo, sua qualidade sexual vai alterando, o seu sono vai alterando, e aí a gente começa a buscar outros caminhos, e aí é quando o médico lhe encaminha, e a gente poderia ter feito isso antes. Se você busca é, uma fisioterapia até antes, é. você pode até ter indicação cirúrgica, muitas vezes tem, Uhum. mas se você vai para uma cirurgia com a percepção e uma coordenação melhor do que você já tinha antes da cirurgia, essa recuperação é mais rápida. Como será que Exatamente. vai ser essa recuperação? Será que eu vou ter essa percepção do mesmo jeito de uma pessoa que nunca passou por um treinamento do assoalho pélvico, que se desconhece, que não sabe como é uma contração correta, um relaxamento, que a gente fala muito em contração, em fortalecimento, Uhum. e esse relaxamento ele acontece? Como é que está a coordenação desse assoalho pélvico? Né? Como Inclusive está? essas questões esfincterianas, né, que a Sim, gente sabe porque algumas pessoas, eh, vamos dizer assim, também apreciam o sexo anal, né, e a gente sabe que tem uma dificuldade, né, posterior, dependendo da frequência, em relação aos esfíncteres. Então, há talvez até um afrouxamento, um relaxamento esfincteriano, e que isso prejudica. E algumas pessoas usam, inclusive, alguns plugs, algumas coisas do tipo, e assim, na sua visão de fisioterapeuta pélvica,
você daria qual orientação para quando a pessoa decidir, porque aí é a decisão de cada um, é o desejo de cada um, mas assim, como seria uma coisa menos invasiva no sentido prejudicial, tá certo? Teria Certo. alguma indicação? Olha, normalmente você realmente se conhecer, buscar um profissional de saúde, um fisioterapeuta, certo? E para orientação, pelo menos, que busque um fisioterapeuta um profissional autônomo, que você pode buscá-lo diretamente e para que ele faça essas orientações, que ele faça uma avaliação, e você pode, faz uma avaliação, como é que está, como é que se Uhum, comporta esse meu esfíncter, como é que está. uhum, É interessante que quando você vá fazer as suas prevenções, que você busque ajuda e informações em saúde, que você busque essas informações para que você, quando vá optar por ter uma atividade sexual anal, esteja orientado consciente, e né? consciente do que a gente pode Consciente. fazer, quem a Uhum, gente não pode prejudicar. Já que eu tenho uma vida sexual anal ativa, de que maneira eu posso prevenir algumas complicações, uhum, algumas alterações, porque tem essa questão da percepção anal, uhum. do que acontece, os plugs anais, quando é indicada, quando aquilo pode me prejudicar, isso Isso. é muito individual. Mas o conselho que eu dou basicamente é que você realmente procure um profissional de saúde para que ele possa lhe orientar. Uhum. É claro, poderia aqui orientar, dizer que não use ou use, evite o plug anal ou não, mas eu acho que isso é muito particular, dona Norma. Eu acho que é muito particular, às vezes um paciente, eu posso dar uma orientação e o paciente já ter alguma disfunção pélvica, já ter um Soilen, que seja, sabe? Já ter a última gotinha, porque um Da homem urina. da urina na cueca, isso não é saudável. E todas essas partes, tanto de higiene, quanto Higiene também. de função fisiológica do próprio ânus, de comportamento e Uhum. tudo, é interessante que a gente faça uma avaliação e conheça essas pessoas. Então, assim, não é nada de outro mundo e é muito louvável que se procure um profissional de saúde para isso. Então, a principal orientação que eu dou é que caso já tenha iniciado ou que você queira iniciar e para se sentir mais seguro, eu acho importante buscar um profissional que possa lhe orientar, ver como está, como se comporta. Porque no caso assim do homem, eu acho que o urologista pode dar um suporte, né, quando ele for fazer a avaliação, que geralmente é mais em função da próstata, fica Sim, muito mais focado, mas eu acredito que também essa questão anal, retal, etc., tem as questões hemorroidárias, quer dizer, tem um campo sim, gigante. gigante em torno de Isso, tratamento e de qualidade de vida. E as desculpa. pessoas nem sempre elas estão ligadas a isso. Bom, nós estamos falando bastante assim da área dos adultos. Mas me chamou É, a atenção, no começo da sua fala, que você falou sobre crianças, e eu queria que você dissesse alguma coisa, quais são os momentos e quais são as possibilidades de a fisioterapia pélvica atuar com crianças. pronto. Doutora Norma, você como psicóloga e sexóloga, você conhece muito essa questão do desenvolvimento Uhum, psicomotor, comportamental dessas crianças, e a gente sabe que até os 6, 7 anos, essa criança ainda está em formação dos controles esfinterianos. isso. Uhum, E aí a gente tem que saber em que momento a gente deve procurar a ajuda de um profissional. Então, após os 7 anos de idade, se essa criança passa a ainda urinar na cama durante a noite, ter escapes urinários, né, esforços evacuatórios fora do normal, é importante que se busque um profissional, sim, tá? Desde iniciar terapias comportamentais, tá? Até terapias de trabalho desse assoalho pélvico, puramente físico, com exercícios? exercícios pélvicos também, com neuromodulação através de Hum, correntes elétricas, pacientes, por exemplo,
espinha bífida, que é a Hum. mielomeningocele. Normalmente esses pacientes apresentam alterações esfincterianas importantes, que atrapalham bastante a qualidade de vida dessas crianças, aí da escola, o momento que começa a ficar mais velhinho, que não quer mais estar usando fralda, aquilo incomoda, alguns que têm retenção Uhum. urinária, né? A gente não fala só das incontinências, mas Aham. das sensações de esvaziamentos incompletos, da dificuldade, o esforço para urinar, para fazer a micção, que nem sempre tem um jato forte, tem um jato forte, tem um gotejamento, e aquele que você precisa fazer um esforço, ou então um jato lento, que você precisa fazer um esforço para urinar, e a criança também pode apresentar. Essa é a questão das infecções urinárias de repetição, para a gente, junto com o uroginecologista pediátrico, buscar ver quais são as possíveis alterações que estejam implicando Uhum. nessas infecções urinárias de repetição. Então, a gente traz, a partir depois de 7 anos de idade, normalmente a gente recebe criança a partir de 10 anos, a gente começa a trabalhar a fisioterapia pélvica em crianças que apresentem esse tipo de disfunção. Normalmente, o que é bem comum a busca, a não ser que sejam pacientes com paralisia cerebral, mielomeningocele, e crianças que apresentam essa enurese noturna, né? E aí a gente tem que ver o que é normal, até que faixa etária, e aí, posteriormente buscar ajuda, né? Tá, você está falando de enurese noturna se ela tiver a partir dos 7 anos, quando ela já deveria Isso, ter controle isso, a partir de sobre isso, a urina e sobre as fezes. isso, exato. Então, assim, inclusive a indicação de como fazer higiene, tudo isso vocês Isso, também exato, atuam, né? exato. Com educação, É, terapia comportamental, aham. e aí, no É, seria uma entanto, coisa e associada, associado. porque muitas vezes essas questões com as crianças tá voltada a uma série de situações de ordem emocional, convivência familiar, né, algum tipo de medo, alguma ansiedade, enfim. Aí seria um conjunto com Isso, uma psicoterapia. isso. Teria alguma coisa que você quisesse acrescentar para que realmente fosse mais esclarecedor, ou que você achasse que faltou diante dessa nossa conversa para chamar mais atenção? Tipo assim, quem lhe encaminha, é uma curiosidade que Sim. também, quem lhe encaminha, se são outros profissionais, se a pessoa pode vir espontaneamente, tá certo? Como é que atua isso no SUS? Porque o SUS tem uma demanda diferenciada, então, como é que acontece isso na sua área? Doutora Norma, veja, a gente tem, hoje, muito a gente tem uma demanda espontânea, né, vem tendo uma demanda cada vez mais espontânea, principalmente as questões de incontinências e as dores pélvica crônica. Teve até esse último aí, entrevista aqui, um podcast que a Anitta deu, que levantou a questão da Hum, endometriose para as hum, dores pélvicas crônicas, que muita gente desconhecia, e a uhum. gente entra novamente na falta do autoconhecimento. E aí existe uma demanda livre, espontânea, para melhorar isso, porque a gente precisa entender que, como a incontinência urinária é comum, a gente vê idosos usar fraldas, mas não é normal. A dor pélvica, dor na penetração, também não é normal. As pessoas normalizam a dor na penetração, mas não é normal. Então, existe uma Sangramentos demanda, também, né? As isso, pessoas às vezes relatam sangramentos, né? e acham que aquilo Né? é Faz parte comum, porque. faz parte do processo e Uhum. tudo. Então, hoje em dia, eu tenho mais uma demanda espontânea de dores pélvicas crônicas, tá? De pessoas que têm endometriose e que buscam melhorar essa qualidade de vida dela, diminuir a redução dessas dores, e uma demanda espontânea de pacientes que hoje têm perdas urinárias, porque vem tendo mais informações. Mas quando vem, normalmente o profissional médico que encaminha é mais urologistas, uroginecologistas, e proctologistas têm uma demanda, principalmente Uhum. após os câncer de reto, Uhum. né? E aí tem uma demanda de incontinências fecais que a gente normalmente procura
as questões hemorroidárias, né? Então, a gente tem o proctologista encaminha para a gente. Infelizmente, quem precisa do plano de saúde, essa demanda não consegue ser espontânea, né? Infelizmente ainda, eu espero que em algum momento isso modifique. E a gente vem encaminhado, quem é de plano de saúde, vem encaminhado desses médicos, Uhum. tá? E em sua grande maioria também, independente de plano de saúde, vem encaminhado do médico, o urologista, após a prostatectomia, ou raspagem dessa próstata, e aí encaminha para que tenha uma recuperação mais rápida, ou que reduza essas sequelas do procedimento cirúrgico. E no SUS, a gente vem lutando para implementar o serviço de saúde, para que a gente consiga levar a fisioterapia pélvica para esses pacientes, né? Porque muitas vezes acaba se normalizando o que não é normal Uhum. e negligenciando o que deveria se ter tido um autocuidado, né? E um cuidado de encaminhamento, e por falta de referência no Sistema Único de Saúde, as pessoas acabam deixando de lado e não buscando, né? Por falta desse suporte. Já procurei saber, inclusive em congressos hoje, o que a gente possa fazer, um lugar para referenciar para reabilitação do assoalho pélvico no SUS. Infelizmente, pelo menos no estado aqui, eu desconheço. Uhum. A gente tem um centro de reabilitação pélvica feminino no IMIP, se eu não me engano, tá? Mas no SUS a gente não tem essa demanda que a gente possa encaminhar. A gente briga, Está batalhando. batalhando aí para que a gente consiga implementar esse serviço de saúde tão importante e necessário, na Sim, claro. verdade, Uhum. né? E é, a gente tem inúmeros recursos. A gente tem treinamento muscular do assoalho pélvico, a gente tem terapia de biofeedback. O que é a terapia de biofeedback? A gente consegue, em tempo real, ter uma resposta do paciente para o comportamento da musculatura dele. Então, a gente está fazendo aquele treinamento muscular do assoalho pélvico Uhum. e, em tempo real, aquele paciente ele consegue visualizar e ver como está se comportando aquela pelve dele. Então, a gente tem a terapia, a gente tem hoje inúmeros recursos tecnológicos, mas o que a gente tem hoje de evidência e que é de primeira linha de tratamento conservador é treinamento muscular do assoalho pélvico e biofeedback para as disfunções pélvicas e principalmente para as incontinências urinárias e incontinências fecais, tá? Mas a gente atua nas disfunções sexuais, nessas questões de sensibilidade, das bexigas neurogênicas, bexiga hiperativa, disfunção sexual, nessas questões pélvicas masculinas e femininas. Então a Uhum. gente está atuante nessa área. Mas a gente tem inúmeros recursos e o que a gente atua fortemente é com biofeedback, que a gente tem essa resposta, a adesão ao tratamento é muito maior, porque o Uhum. paciente consegue ver o comportamento, às vezes tem uns joguinhos Acompanha, interativos, né? Ele consegue vê a acompanhar, evolução, né? sim. Mas hoje a gente faz, tem outros recursos tecnológicos também maravilhosos, que são a radiofrequência, que não é Tem o só laser também, né? laser, radiofrequência e luz LED, o LED azul. Inclusive, a gente tem um estudo recente, que a gente nem na fisioterapia foi premiado fora do país para isso, que é a luz LED azul, para pessoas que têm candidíase de repetição, com Uhum. excelentes resultados, tá? Então, a gente faz uso de inúmeras, porque a Tem gente muitos recursos, né? muitos recursos É, tecnológicos excelentes, mas a nossa base é o é o, comportamento é o nível de muscular, é o conscientização, treinamento, né, também. coordenação. E você pode ter uma força muscular boa, mas se você não Hum. coordena, ela não funciona direito. Uhum. E a gente precisa para o processo, principalmente miccional, que Uhum. essa musculatura ela se comporte corretamente e coordenadamente. Então, a gente dentro da fisioterapia pélvica a gente tem um leque assim, e não esquecer que a gente não trabalha sozinho, equipe multidisciplinar. Esse paciente ele precisa de acompanhamento. Uma mulher que chega para mim com vaginismo, com dificuldade de penetração porque foi violentada, por exemplo,
ela precisa do psicólogo, mas ela precisa do terapeuta, da fisioterapia pélvica Uhum. para reabilitar, para normalizar esse assoalho pélvico, por exemplo, entendeu? Então, assim, a gente precisa do médico que encaminha, a gente precisa do psicólogo que esteja ali, a gente precisa do fisioterapeuta mostrando como esse assoalho pélvico funciona e deve funcionar, e a gente precisa do nutricionista para orientação dessas questões alimentares que podem ser irritativas Hum. para a maioria das disfunções pélvicas. Existem bebidas irritativas, alimentos que a gente deve evitar, numa incontinência fecal, numa constipação. Então a gente não trabalha sozinho. O Uhum. paciente ele precisa de um tratamento para ser eficaz, ele precisa estar Com a equipe. com uma equipe. Realmente é o mais interessante, é o que a gente trabalha no, no melhor das nossas hipóteses, para o melhor para o paciente, porque a busca é sempre melhorar a condição e qualidade de vida desses pacientes. Além disso, a gente tem também o recurso da fisioterapia aquática para mulheres, tá? Para reabilitação pélvica, tanto em Uhum. homens quanto em mulheres. A gente trabalha mais com gestantes no ambiente aquático, Uhum. mas isso não impede da gente trabalhar a reabilitação pélvica também, porque as propriedades físicas da água, temperatura, pressão hidrostática e tudo, e o ambiente favorável à socialização, a gente também trabalha e atua. Isso é algo que vem sendo cada vez mais estudado, vem buscando, e não podia esquecer de falar dessa parte da fisioterapia aquática para a saúde da mulher também, Maravilhoso. É. que, por exemplo, às vezes a gente tem uma paciente que tem uma limitação porque tem uma artrose, em Uhum. algumas posições na maca para ela não é confortável fazer alguns treinamentos muscular, e dentro da água aquele dali se torna viável, por Sim. exemplo. Uhum. Então, para algumas limitações osteoarticulares, por exemplo, a gente pode fazer o treinamento muscular do assoalho pélvico numa fisioterapia aquática, desde que a mulher não deixe de ter cuidados da sua O saúde importante é íntima. cuidar. Exemplo, exatamente. Seja ela, às vezes, vem um paciente com uma deficiência que tem uma vida sexual ativa porque se cuida, se conhece, sabe a Isso. forma de sentir prazer e de se prevenir, de melhorar dentro das suas limitações, das suas condições. E a fisioterapia está aqui para isso, né? E estamos aqui para isso, né? Uhum. E eu acho eu acho que é isso. Se tiver alguma outra dúvida, algum outro Foi questionamento. riquíssima, assim, essa participação. Acho que você abordou bem amplamente e, por outro lado, pontuou de uma forma muito objetiva, e nós só temos a agradecer muitíssimo a sua participação, tá certo? Obrigada, Bem, doutora pessoal, Norma. encerramos, infelizmente, essa conversa tão prazerosa com Maiara Macedo, e acredito que vocês tenham ficado com bastante informações e que agora possam realmente se direcionar para quando sentir necessidade, ou quando tiver curiosidade, ou até se permitir ter uma qualidade de vida melhor.